Souza. Eu sou morador aqui de Rio Grande da Serra, já tem bastante tempo. Conheço o Rio Grande há mais de 40 anos. Desde criança frequento o Rio Grande, né? E eu sou morador já há 12 anos de Rio Grande. Nasceu aqui, não? Não, nasci em São Caetano do Sul. Olha, sou Caetano. São Caetano do Sul. Você sabe que tenho entrevistado várias pessoas e eu entrevistei 16 pessoas até agora e a maioria era de São Paulo, né? O que me choca um pouquinho, né? Porque eu nunca achei ninguém daqui de perto. Mas você tá perto de São Paulo, pô. Perto de São Paulo. Divisa ali, né? Eu morava na Vila Califórnia, que é a zona leste já de São Paulo. Só que eu nasci em São Caetano, vivi ali no ABC. Trabalhei muito tempo ali em Santo André. Também trabalhei em São Paulo. Quer dizer, eu trabalhei em vários ramos, né? Sim. Trabalhei desde a área da metalúrgica, fui bancário, fui gráfico. Eita. Aí depois eu comecei na área de turismo. Tá com quantos anos agora, Alex? Eu tô com 49. 49. Isso. Ah, então é bem na faixa, né, das pessoas do ressurgimento, né? Como fala. É verdade. Rio Grande da Serra, como é que aconteceu em sua vida? Então, Rio Grande da Serra, assim, já desde criança, né, eu sempre adorei a natureza, né? Então, desde criança pegava as molecadas lá de 15 anos, 12, a gente pegava uma molecada assim, pegava o trenzão, né, esse trem que ia até Paranapiacaba, descia aqui em Rio Grande e todo mundo descia aqui na estação de Rio Grande e caminhava aqui pela linha do trem e até aqui tem um rio, que é o Ribeirão da Estiva, a gente nadava aqui desde criança, adorava pescar e a gente brincava, fazia até guerra de lama aqui no Ribeirão da Estiva. Morando em São Caetano. Morando em São Caetano. Então era criançada, né? Então naquela época os pais não tinham essa proibição que tem hoje, né? Então tudo menor de idade, às vezes 10, 12, a gente pegava o trem todo mundo e vinha brincar aqui em Rio Grande da Serra. Eu acho assim que não é proibição, é interesse, né? Acho que a criançada perdeu esse interesse aí. Pelo menos os adolescentes perderam o interesse, né? Hoje mudou tudo, né? Porque é outra geração, né? Então a gente já vivia... eram outras brincadeiras, né? Então era tudo diferente. E isso que você contou ainda é o que acontece hoje, mas já ali perto da terceira idade. Pessoal contemporâneo conosco, né? Que anda de bike e tal, que vem para Rio Grande. Esse turismo ainda existe, né? Você é ligado ao turismo. Aliás, o Alex é presidente do Conselho de Turismo de Rio Grande da Serra, né? Isso. E aí é bem parecido, né, Alex? O turismo em Rio Grande, assim, eu comecei em 2019 na área do turismo. Aí eu fiz técnico em guia de turismo pelo Senac. Só que eu já trabalhava um pouquinho como monitor, assim, mesmo, meio que sem querer, assim, né? E aí eu pensei, acho que eu gosto de natureza, né? Então a intenção era trabalhar com ecoturismo. E aí eu fiz o curso e tal, aí comecei a participar do Contour na outra gestão, participei de algumas reuniões de conselho. E aí depois nessa gestão do ano passado aí me convidaram, né, para ser presidente, teve uma eleição, aí eu comecei a ser presidente do Contour. Sim, perdi para você, né? Perdi para você. Não, tranquilo, eleição é democrática, né? Então deixa eu falar, mas volta lá para trás um pouquinho, como é que era? Você vinha passear com as pessoas aqui e aí aconteceu o Rio Grande. Quando é que você virou morador de Rio Grande? Então, em Rio Grande foi assim, meu pai, ele comprou aqui em 1980 e eu tinha 7 anos nessa época, mas quase todo final de semana a gente estava aqui. E aí eu trabalhei com várias coisas, né, tudo isso que eu trabalhei, aí eu fui estudar biologia. Estudei biologia, só que eu ainda trabalhava no ramo gráfico, lá em São Paulo. E aí meu pai faleceu em 2013, e a gente já tem esse espaço, já tem essa estrutura. E aí eu pensei, bom, vou para Rio Grande agora de vez para trabalhar com turismo, largar um pouco a cidade grande, porque eu morei em São Paulo também, bem no centro, na região central, ali perto da Estação da Luz. Você só mudou de santo, né? São Paulo para São Caetano, né? E aí eu quis largar todo esse trabalho que eu já tinha no designer gráfico. Falei, eu não quero viver em função do trabalho. Eu não quero trabalhar só para sobreviver. Aí pensei assim, melhor fazer alguma coisa que eu gosto, ganhando pouco, então eu vou para Rio Grande. E foi aí que teve essa ideia de eu
largar tudo que eu tinha lá. Tinha um salário até razoável, né, para os moldes de hoje. Falei, não, eu prefiro ganhar menos de um salário mínimo e fazer uma coisa que eu gosto. Pô, que bacana, né? Uma opção de vida, então. Foi uma opção. Uma escolha de vida aí. Isso mesmo. Bacana. Mas antes, então, você com seu pai comprou isso aqui lá em 1980. Em 80. Vocês vinham aqui a passeio. A passeio. Era o final de semana. Era o final de semana. Aí o final de semana se tornou sua vida. Se tornou minha vida. Que bacana, né? E aqui a gente é um espaço pequeno e aí a gente começou a plantar. Minha mãe ama plantas, né? Mas desde aquela época a gente já plantava hortaliças, né, frutas. Então tem alguns pomares aqui. E aí eu comecei a cultivar também. Hoje a gente cultiva plantas nativas da Mata Atlântica, né, em parceria com o Instituto Causas Ambientales, né, porque a gente está num terreno que pertence à minha família, metade do terreno, e a outra metade está no Instituto Causas Ambientales. Conta aí, o que é o Instituto Causas Ambientales? Então, o Instituto ele surgiu lá no ano de 2000, e já tem 23 anos. No início a gente era um grupo de estudantes de biologia que foi numa época que estava muito noticiário sobre mudanças climáticas. Foi bem lá no começo, né? E aí surgiu um grupo de jovens lá, estudantes de biologia. Aí a gente falamos, vamos montar uma ONG, né? E aí fizemos todos os trâmites legais, né? Estatuto e tal. E a intenção no início do Causas Ambientales era conscientização ambiental através da expressão em música. E então a gente pegava algumas pessoas do grupo e a gente voluntariamente ia em eventos, principalmente em São Paulo, levar através da arte e música a conscientização ambiental. Entendi. Mas pelo que eu entendi também, já que você vinha para cá desde criança, isso aí foi um crescente, né? Foi algo que foi amadurecendo, é igual plantar, foi uma semente que foi plantada em você. Foi plantada. Verdade. Conta um pouquinho disso aí, das visitas até agora, até chegar ao Instituto Causas Ambientales. Então, assim, eu sempre gostei de natureza, né? E na minha adolescência eu fui apaixonado por pescaria. Só que eu pegava o peixe, soltava, mas ao mesmo tempo a gente se alimentava do peixe, né? Eu pegava alguns e a gente criava também peixes, né? Também eu criei aves, só que aquelas, como é que chama? Periquito australiano. Na época meu pai tinha canário também, mas a gente ficou pouco tempo, aí a gente começou a desfazer, a vender tudo, né? E ficamos só com peixes, né? Mas além disso, desde criancinha eu pegava alguma planta, já queria saber que planta que era aquela, e colocava num vaso. Então, a partir daí e dessas aventuras, né, com um adolescente que a gente entrava aqui em Rio Grande, percorria os rios, nadava, a gente nadava muito aqui nos lagos que tem aqui perto da linha do trem. E aí foi aí que... Só que aí eu congelou mais ou menos essa aventura, esse lado que eu gostava da natureza, e eu comecei a trabalhar com outras atividades. Entendi. E aí chegou uma época da minha vida que eu pensei assim, bom, vou fazer biologia porque eu gosto. E ainda falaram assim para mim, nossa, você vai fazer biologia para trabalhar do quê? Falei, não, mas eu não estou pensando em salário, o que eu vou ganhar, eu estou pensando em conhecer a biologia, né? Em conhecer a área da biologia, e aí depois eu vejo o que eu vou fazer. Sim, já era algo que estava... Já era algo, porque a biologia veio primeiro e depois a associação veio praticamente juntas, né? Uhum. E hoje a consciência veio junto com com o mergulho aí. Com o mergulho. E aí eu estudei... Fiz a graduação, aí eu fiz pós-graduação voltada para organização social e gestão de políticas públicas. Uhum. Então, esse após também teve uma relação com o Instituto, né? Porque eu precisei conhecer também, eu fiz cursos de captação de recurso, fiz na parte administrativa também para poder gerenciar e fazer a gestão do Instituto. Uhum. O Instituto nasce quando? Em 2000. Em 2000. Isso.
Nossa, 23 anos. De lá para cá, muita coisa rolou por debaixo da... Muita coisa. E assim, a gente ficou bastante tempo só fazendo serviço voluntário e a gente não tinha um lugar físico, que é isso que você está vendo aqui. Uhum. Então a gente fazia só atividade voluntária. Então a gente ia, era uma época que a gente participava de todas as, como a gente fala, tribos de adolescentes, tinha de rock, tinha os clubbers, tinha como que eu falo, cyberpunks. Então, o que a gente fazia? A gente participava desses grupos, mas não participava para a conscientização ambiental. A gente gostava desse movimento. Uhum. E a partir de gostar do movimento, a gente falou, não, tem esse público, vamos atingir esse público. Hoje chama de bolhas, né? As pessoas chamam de bolhas, principalmente. Aí nós fomos até no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, fizemos lá uma manifestação do Instituto lá e saímos até no jornal O Globo do Rio de Janeiro. Olha que bacana. Foi legal. Foi no ano de 2001. Olha que da hora. 2001, há quanto tempo já faz? Faz um tempinho, né? Mas vamos colocar essa matéria aí junto com você na reportagem. Bacana, cara. E aí, você perdeu seu pai, sua mãe está viva ainda? Minha mãe está viva, mora aqui com a gente. Mora com vocês aqui no Instituto. É casado? Tem filhos? Não? Eu não, sou solteiro. Aí, tá solteiro, poxa. Já fui casado. Já fui casado. Ah, já foi casado. Tá, sim. Mas não tive filhos. Não teve filhos. Essa coisa do amor à natureza, do encontro com a natureza, esse viés hoje é perene na tua vida, é uma coisa que te toma... Hoje, assim, como eu falei, né, eu já tive essa experiência de morar no centro de São Paulo, uma selva de pedra, né? E aí eu quis mudar para cá para ter mais esse contato próximo da natureza, né? Uhum. Então a gente olha para todos os lados aqui, você vê floresta. E às vezes alguns amigos falam, nossa, mas é tão tranquilo aqui. Alguns falam, nossa, que paz. Outros falam, nossa, como você consegue morar aqui? Sim. Aí eu falo, eu não me vejo em outro lugar. Se eu sair daqui um dia, porque eu não me apego aos lugares. Eu não me apego. Vi 23 anos aqui, não se apega mesmo. Não, assim, porque eu acho que até eu me apeguei por causa também do Instituto, né, que já tem 23 anos, e por causa da minha família. Sim. Mas um dia, se eu precisar sair, eu não... Não vê diferença. Não vejo, não. E se for para sair, eu não me vejo em um lugar selva de pedra. Sim. Eu me vejo em um lugar com mais contato com a natureza do que aqui. O nome do Instituto, Caos Ambientalis, vem muito disso aí, da cidade grande, dessa coisa toda aí? Vem, porque se você olhar o logotipo, é uma árvore e uma chaminé. Então, o caos a gente relacionou com o caos que a gente vive, né, do ser humano vive, não só do problema ambiental, mas o problema consigo mesmo. E ambientalis a gente quis colocar um termo em latim assim, para referir um pouco ao passado, e é uma palavra só, caos ambientalis, né, uma palavra junta, uma palavra só. Bacana, legal. O nome é interessante mesmo. Né? Mas mesmo assim, eu faço uma equiparação assim, muita gente acha que a natureza olha aqui, olha que lindo, calmo, mas não é bem calmo, né? A natureza, você como biólogo, você faz esse tipo de relação aí? A natureza ela sempre está em movimento, né? Então, um tempo atrás eu estava olhando assim por horizonte do rio Ribeirão da Estiva, né? A gente vê como que os impactos ambientais sofridos pelo homem não é tão perceptível, mas uma espécie de planta que você às vezes fala assim, isso aqui não é nada, é mato e tal, mas daqui 20, 30 anos, 50 anos, 100 anos, aquilo ali vai ter uma consequência muito grande. Um exemplo que eu falo é de uma planta chamada braquiária, que é essa que a gente vê para tudo que é lugar. Quando eu era criança, só para você ter uma ideia, o rio Ribeirão da Estiva não existia essa planta, esse capim, né? E hoje ele está forrado desse capim, toda a sua extensão praticamente, só uma parte que, chegando na região já de Santo André, Paranapiacaba, não tem a braquiária. Eu deduzi, eu não fui a fundo como pesquisador, mas assim, pelos relatos e livros que eu li, é uma planta que veio através do gado ou através de criação de equinos.
Sim. que alguém trouxe e aí foi dispersando e aí proliferou essa espécie. Hoje na represa Binks tem também. Sim, a gente nota muito isso. Então, a gente vê até a natureza se modificando pela ação humana, né? Principalmente. Você acha que pela ação humana? É pela ação humana, principalmente. Sim. Porque eu não posso dizer se o ser humano é culpado, né? Ele não é culpado porque... Mas se você fala que é pela ação humana... Então, mas o que acontece? Ele não faz uma coisa... Ele não está fazendo aquilo propositalmente, né? Então, por exemplo, a pessoa cria um animal para sobreviver. Mas ela pode carregar alguma coisa ali sem querer. E trazer consequências para o lugar. Sim. Né? Mas a gente tem impacto em todas as nossas ações. Né? Então, eu já ouvi os cientistas falando que a gente tem um apelo, uma fala da maioria das pessoas, principalmente dos ambientalistas, né, que dizem que a gente precisa preservar a natureza, mas na realidade você está preservando é o ser humano, né? O meio ambiente que a gente fala aqui é do ser humano. Então quando a gente fala não acaba com o riachinho ali porque vai acabar com a água, na realidade é para o ser humano. Ser humano, tudo para nós. Você ainda está falando do ser humano. E assim, é que a gente precisa mudar essa forma de falar, né? Então, o que a gente precisa é conviver com a natureza. Né? Nós não somos separados dela. Sim, com certeza. Né? Então, a gente precisa saber conviver com elas. Né? Da melhor maneira, sem precisar... porque como a gente teve já ao longo da história, a gente se separar dela, por isso que a gente vê esses impactos ambientais ocorrendo. Então, são coisas simples, que vai desde da construção da nossa casa até o que a gente se alimenta. Então, a todo momento a gente está impactando. Entendi. Você falou em conviver, eu me lembrei agora, nós estamos saindo aí de uma pandemia, quer dizer, ainda não saímos dela, mas já estamos, pelo menos os números dizem, né? Se bem que já li agora que tem uma outra variante aí que está ressurgindo. Mas vamos voltar aqui. 2 anos de pandemia. Qual é a sua avaliação? Como é que você ficou aqui no Instituto, em Rio Grande? Como é que você tem esse olhar? Na pandemia eu saí bem pouco de casa, mas assim, para mim, eu fui produtivo na pandemia. Porque assim, a gente acaba fazendo coisas que traz benefícios para nós mesmos. Então, foi uma coisa que eu pensei assim, bom, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, isso vai me dar benefícios. Porque quando não tinha pandemia, a gente acaba atribuindo o nosso serviço para terceiros e a gente acaba perdendo não, mas a gente acaba dando o nosso tempo para outras coisas. Você acha que a pandemia foi uma volta para si mesmo? Foi uma volta de a gente refletir mesmo o que a gente quer para nós mesmos. E isso é uma coisa que você considera pessoal ou você observou isso nos outros também? Não, eu percebi muitas pessoas, porque como eu trabalho com ecoturismo e às vezes as pessoas falam, nossa, mas depois de 2 anos eu preciso ter esse contato com a natureza. E eu percebi isso em muitas pessoas. Sim. Não só em adultos que gostam de ecoturismo, mas no turismo pedagógico que a gente faz em museus também. Alguns professores falaram, né? Nossa, os nossos alunos eles precisavam sair, eles precisavam ter esse contato com um lugar diferente, né? Com um museu, com outras crianças. Então, a pandemia aflorou isso. Você acha? Eu acho. Você não acha que isso é um movimento da mídia, por exemplo? Então, eu acho que não, viu? Eu acho que a mídia, lógico, ela falou porque alguém deve ter falado. Né? Não é que a mídia ela divulgou isso para ter ibope, mas eu acho que muitas pessoas ou psicólogos já vieram já com esse discurso. Uhum. Essa percepção hoje em dia do profissional, do responsável, é uma coisa um pouco estranha, né? Porque antes a gente avaliava a experiência por idade, ou por raciocínio, ou qualquer coisa assim. Hoje a gente coloca sempre na frente, com o advento da internet, com o advento das redes sociais, etc., a gente sempre coloca o profissional, não é? E nem sempre essa visão de profissional, ela se garante por si só.
porque a gente é coletivo, né? A gente nunca é uma pessoa ou uma percepção, né? É verdade. E as pessoas aqui em Rio Grande, elas têm outro tipo de percepção das que estão para lá. Nós somos uma cidade pequena, 50 mil habitantes, né? Eu gostaria que fosse menos, mas que estamos dentro aqui de uma massa, né? De uma massa enorme, que é a Grande São Paulo. Como é que você vê esses impactos da Grande São Paulo, que cresceu nos últimos anos, na última década, absurdamente, né? A gente teve um absurdo. O Mauá, que está aqui do lado, quase 500 mil habitantes, um crescimento exorbitante. Como é que você vê esse impacto da cidade, dos grandes centros que estão crescendo cada vez mais, e nós aqui, dessa vida quase que interiorana? Que nem é que a gente vê que muitas pessoas migram, né? O ser humano sempre foi natural do ser humano migrar, né? Então migrar desde quando o ser humano existe. Ele sempre foi migrante para os lugares. E Rio Grande da Serra, pessoas querem uma qualidade de vida melhor, pessoas querem um local mais barato, pessoas querem fácil acesso. Então, como a gente está bem perto aí da região metropolitana, São Paulo, muitas pessoas estão vindo para Rio Grande, não só Rio Grande, Ribeirão também, Mauá. E isso assim acaba tendo problemas socioambientais. Então, de repente, um exemplo que eu gosto de citar é um empreendimento que teve, não sei se foi São Bernardo do Campo ou Diadema, ou foi na divisa ali, que é o Parque dos Búfalos. É um empreendimento da Prefeitura de São Paulo, ainda pertencia à Prefeitura de São Paulo. E era um lugar bem perto da represa Billings, que era uma área verde, era um parque, né? Inclusive a população do entorno ali, eles estavam querendo que aquilo se tornasse um parque. Fizeram várias manifestações, mas o poder público e interesses imobiliários construíram um empreendimento lá. E lá, se não me engano, são 20 mil pessoas. Quase uma cidade, né? Sim. E aí surgiram vários problemas depois, né? Saneamento básico, eles estão perto da represa, escola, creche, então quer dizer, não se tem um planejamento antes de ocupar o espaço. E é isso que acontece com a maioria das cidades. Não se tem planejamento, se aquela cidade comporta aquele número de habitantes, e aí vão ocupam as encostas de morro, enfim, poluição, aí a degradação aumenta, os animais silvestres que ali existem não existem mais, doenças aparecendo, e a pandemia eu acho que é uma dessas doenças que o ser humano não se planeja no futuro. Então, se ocupou tanto sem ter essa preocupação qual a sua relação com o seu meio. Sim, porque nunca houve esses estudos também, né? E nós nunca tivemos tanto acesso à informação, né? Hoje a gente sabe que no começo de 2024 nós estaríamos atingindo a marca de 12 bilhões de pessoas, mesmo com o evento da pandemia que matou aí, dizem que quase 5% da população, né? O que não chegou nem a arranhar aí o crescimento da população, que volta a crescer. O que você, como instituto, como biólogo, como é que você sente isso, essa coisa das grandes cidades, a máquina tomando conta? Porque muita gente fala, a máquina vai tomar conta. Não, a máquina já tomou conta. Tatuí, eu tenho uma casa em Tatuí, meu filho mora lá, e a gente vai para lá sempre e a gente nota que já não existe mais o que era antigamente, né? A fila das pessoas para fazer colheita, tudo isso aí hoje é maquinário, né? A gente observa as máquinas passando, as máquinas voltando, o drone voando, fazendo a vigia da plantação, e aí a gente vê, quando é que estão essas pessoas? As pessoas estão nas grandes cidades. Qual é o impacto que você acha que isso cria para as grandes cidades e para a vida nelas? Acho que os munícipes, né? Assim, vou tomar um exemplo em Rio Grande da Serra, né? Nós somos uma cidade pequena, né? 50 mil habitantes, um pouquinho mais. Só que os munícipes, eles ou esqueceram ou não têm essa informação de se apropriar do poder público, porque eles acabam separando o poder público
do seu cotidiano. E isso traz várias consequências, né? Então, as pessoas acham que os vereadores, o prefeito, eles que estão, como que eu vou dizer? Eles que são responsáveis pela cidade. Eles são responsáveis, mas nós temos o dever de cobrá-los, né, de todos os assuntos, né, e se apropriar do próprio máquina pública, né? Então, seja dos conselhos, seja das audiências públicas que existem, do que está acontecendo na Câmara dos Vereadores, de todos os assuntos, né? E a gente às vezes acha que coisa de política não se deve falar, não se deve discutir, mas muito pelo contrário, tudo que a gente faz tem a política, né? Desde as nossas ações dentro de casa é política, só que a gente começa a separar da porta para fora, não é minha responsabilidade. A partir do momento que a gente colocar que da porta para fora é minha casa, a cidade vai melhorar. Você vê, não tem um século que... Não tem um século, tem umas 5, 6 décadas aí que as mulheres passaram a ter direito aí. Você não acha... Tem uma frase do Einstein até que eu gosto de citar muito, né? Que o Einstein falava lá na década de 40, 50, ele falava que a nossa tecnologia ultrapassou em muito a nossa humanidade. Você acha que hoje é mais real essa fala do Einstein? Então, eu não acredito que as máquinas vão dominar o mundo, porque sem ser humano não existe máquina, na minha visão, e não vai existir. A gente que controla as máquinas, né, de certa forma. Então, tudo que você faz, você precisa fazer uma programação para aquilo funcionar, né? Então, sem o ser humano não vai existir. Então, você acha que a máquina é só uma ferramenta? É uma ferramenta. Então, se a gente souber usar ela pode ser muito boa para tudo, para o ser humano. Você sabe que tem um filósofo francês, me parece, e tem um outro iugoslavo, agora que me foge o nome, mas eles dizem que a máquina, que a inteligência artificial, que é máquina tal, que ela vai ser a evolução do ser humano. Você não acha que pode caminhar para esse lado, não? Não, eu não posso falar nada, né? Mas você vê, a gente vê o filme, os desenhos dos Jacksons, né? Daqui a pouco vai estar a gente já vê o drone, né? Então é uma coisa que... Isso é um desenho lá dos anos 70, né? 60. Sim. Star Trek, né? Mas eu não posso afirmar assim com veemência, mas na minha visão as máquinas só funcionam com a mão humana, com a mente humana, né? Ainda são ferramentas. São ferramentas. Uhum. Embora aqui eu estou filmando com você, tem um algoritmo que está segurando o celular, etc. Tal. Mesmo assim, você acha que ainda tem esse aspecto? Tem. Se você não mexer nela, ela vai apagar uma hora. Ela não vai funcionar sozinha. Sim. Ela não vai sair andando ou mudando coisas. Ela só vai mudar se você programar ela. Beleza. Cara, vamos falar um pouquinho mais de Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra é uma cidade apaixonante, né? E você falou assim que as pessoas não tomam ela para si. Mas você não acha que essa questão de não tomar para si é muito questão da formação? Como eu falei, há menos de 60 anos a gente nem mulher votava, né? Você não acha que nós estamos, como dizia o Einstein, nós estamos muito aquém das nossas possibilidades? Não, isso é uma coisa assim que, na minha concepção, o ser humano ele é muito lento. Ele é lento. Porque, vou dar um exemplo da ditadura militar, por exemplo. Minha mãe e alguns familiares, eles acharam que não teve ditadura. Sim. Porque a mídia ela foi apagada assim para ela não mostrar o que estava acontecendo. E eu não coloco a culpa nela, na minha mãe, porque foi apagado para não mostrar para a sociedade. Quem é que sabia? Os que estavam mais em convivência com os movimentos, as artes, as pessoas que ficavam, assim, entre aspas, na rua. Essas sabiam que tinha. Agora, aquelas pessoas donas de casa que não saíam de casa, que quase não tinham acesso à televisão, à rádio, essas pessoas não estavam sabendo. Então, você acha que essa é a grande diferença? Agora, aqui na atualidade,
as pessoas elas criaram um mundo para elas, assim. Eu vejo que o ser humano ele cria um mundo, ele fecha o mundo e ele esquece do que está acontecendo ao seu redor. Ele não tem essa percepção de repente falar, nossa, mas por que essa abelha está entrando naquela flor e de onde vem esse alimento que eu estou comendo? Então, se ele começa a questionar todas as coisas que ele faz, ele vai dar valor a tudo, né? Então, a nossa percepção foi se apagando. Foi se apagando, isso é lógico, veio de gerações e gerações. Então, para mudar isso, é a conscientização, é a educação. Acho que sem educação e sem essa conscientização, a gente não vai mudar as próximas gerações. Não é controverso isso que você fala? Porque tudo que nós temos, esses montes de livros que você está aqui do lado e tal, tudo isso aí veio de alguém, veio de gente lá de fora, tal, etc. Tal. Mas até a própria sua mãe dizer que não existiu Mas isso aí também é outra coisa também, porque vai ver, ela não tinha acesso à informação. Não tinha acesso. Então, hoje você tem olha, você está aqui, você tem acesso a canais, você mesmo está fazendo parte de um canal agora, numa entrevista, num canal que muitas outras pessoas vão te ver e vão saber os relatos teus. A partir dos relatos teus, vai até conhecer Rio Grande, sei lá, né? De repente, você não acha que é essa coisa? A tecnologia serviu de novo como uma ferramenta para te aprimorar, mas por trás disso, para ter a ferramenta, para obter a ferramenta, precisa ter a busca. Você acha isso? Isso, é o acesso, né? Então, todas as informações a gente consegue. O problema é como que você mostra. Por isso que eu falei, a educação. Então, se a educação não começa nos pequenininhos na escola, se o professor não educa, se não começa por aí, os pais também a ensinar o que ele deve ou não deve ver, então começa aí. Todos os acessos às informações a gente tem. Um adulto tem, sabe? Ele consegue procurar. A questão é o que ele está procurando, né? E, lógico, a gente tem que começar da base, né? Então, os pequenos... E colocando, né? E vendo o que ele... tem criança hoje que não sai da internet. E aí você vai ver o celular da criança, 99% é lixo. Né? Ele não vai saber o que ele viu no dia seguinte. Ele vai saber 1% do que ele viu ali nos 99% do dia inteiro. Então, colocar, educar o que ele precisa buscar, né? O que ele precisa buscar. Mas aí você não está tirando a liberdade? Você não está doutrinando aí? Então, não sei, eu só estou assim, você foi falando... Então é a forma, por isso que eu falei educação, né? Então, você educa, se você de repente fazer isso, você não vai perceber, mas tem que ir com um jeito de educador, né? Então, eu não sou educador, mas eu trabalhei um pouco na parte pedagógica em museus, mas de educação na sala de aula, então você precisa ter essa afinidade de como vai abordar o aluno para não impor determinada coisa também. Você não observa que na tua trajetória tem muito disso, da intuição e até para você ir para a faculdade ou para buscar informação, você foi através da vivência que você teve. Veio para Rio Grande, passeou pela natureza, descobriu coisas, foi para a cidade, arrumou empregos, escolheu uma posição e aí de repente você encontrou, não sei se o caminho, porque você falou também que você está pronto para ir para outras jornadas aí, né? Sim. Mas você encontrou pelo menos onde se questionar e onde... Você não acha que isso aí também não teve imposição? Ou seu pai era castrativo, era um cara que... Não, eu acho que... os pais, né, são os primeiros educadores, né? Depois a gente vê as escolas. Então, eu tive uma educação que eu não fui... meus pais falaram, se você quer mesmo fazer, vai. Né? Eles não falaram, não vai fazer porque isso não dá dinheiro, não vai fazer aquilo. Não, eu fui e eu não tive... uma coisa imposta, então fui amadurecendo. Então, eles te deram a opção de escolher fazer suas escolhas. Isso. E você acha que a juventude hoje não a tem? Não, eu acho que hoje a juventude ela tem
muitos pais, às vezes, não... Assim, você precisa ser o mais espontâneo possível com seu filho. Né? Então, às vezes, o filho é pequenininho e, às vezes, os pais, de vez de falar logo o assunto, eles enrolam a criança, inventam uma história. E você tem que ser direto. Você tem que falar o que está acontecendo. Você tem que ser espontâneo e verdadeiro. Às vezes, você mente e enrola para a criança, ela vai guardar aquilo sem perceber. E isso, aí vai criando uma bola de neve na criança, né? E ela vai amadurecendo já com outros pensamentos. Nos últimos 4 anos, a gente também, desculpa, a gente também teve um governo que era o negacionista, né? Então negava, você passou por isso aí, contando a história da sua mãe, mas era muito o que a gente ouviu. Foi aí por volta de 2014, 2015, 2016, 2017, que a gente começou a ter esses movimentos de não teve. Não fomos à Lua, a Terra não é redonda, não teve ditadura, as liberdades estão aí. Você não acha que essas contestações e essas negações são uma forma de te fazer pesquisar, aprender mais? Com certeza. São provocações, na realidade? São provocações. E as pessoas que acreditaram, as pessoas que não buscaram informação. Né? Então, ou as pessoas que não tiveram uma educação. Né? Então elas acreditaram naquilo, como qualquer fake news que aparece na mídia, e as pessoas acreditam. As pessoas não vão saber o que é, não vão saber, não vão procurar se realmente aquilo é verdadeiro. Né? Isso a gente aflorou. Isso é uma coisa que também, se a gente for ver uma coisa muito antiga, é uma coisa antiga que está presente. Sim. Né? Isso a gente vai ver desde a época da Inquisição. É que as pessoas acreditavam em tal coisa. E hoje a mídia não está por trás disso, não está diferente disso. Você acha que nós temos uma liberdade maior para pesquisar, para saber a história? Para questionar e para ver se realmente é verdade. Naquela época, as pessoas acreditavam e se matavam sem saber. Né? Sem saber. Sem saber, sem conhecimento. Sim, mas as pessoas também, você fala assim que é uma certa falta de educação. Isso, eu acho que é falta de educação mesmo. Mas a gente tem aí filósofos, gente estudiosa, até alguns que defendem, né, a direita internacional, do Adolf Weiner, da Amanda Krasner. Ela fala muito disso aí, dessa questão de que nada houve mesmo. E são pessoas que estão nas faculdades, que estão questionando lá. E aí, como é que fica esse negócio? Então, aí eu não sei. Não sei, acho que a pessoa ela tem que passar por um tratamento. Nós já ouvimos vários, até aqui. Lá em São Caetano, na sua terra, teve um grupo, né, neonazista que chegou a dizer que o Holocausto não existiu. Tem acho que no Rio de Janeiro também teve um grupo nazista e no Rio Grande do Sul, né? Neonazista. São movimentos que sempre vai ter, né? Acho que... Você acha que é uma contestação que não cabe? Sobre o nazismo? Nazismo, sobre outros fatos. Eu vou contar Não, e isso é importante a gente discutir. Né? É importante falar. Sim. Porque o ser humano só aprende com os erros do passado. Não tem como você questionar, porque a gente... Lógico, quem vê um país com uma ditadura hoje, aqui no caso do Brasil, ninguém imagina isso. Né? Ou qualquer outro assunto que lá no passado era normal, a escravização. Quem hoje vê algum escravo? Ninguém vai ver. Então, o ser humano ele vai... Bom, não sei, né? Não, a gente vê tudo... Então, o ser humano cria leis para poder ter uma... Como que se fala? Uma vivência entre si. Né? Então... Se não fossem as leis, né, ia estar assim, uma bagunça. Esses estudos de origem, essa coisa de olhar o que os outros fizeram, isso é constante na vida. A gente olha muito isso. Você falou de plantas e de animais, tal, na natureza, tal. Eles são um processo claro de evolução, né? Um animal que come determinado
como é que eu vou falar? Verdura, que já não exista mais na natureza, ele migra para outra, que pode causar outras coisas nele, não é? O ser humano é a mesma coisa, você não acha? Que os grandes centros, essa mudança, essa migração do interior para as capitais inflamadas, infladas de gente, você não acha que isso já é uma resposta, já é uma migração da natureza para isso? A gente vê no passado as pessoas que viviam na área rural migraram para as cidades. Hoje Sim. a gente está vendo o inverso. Alguns lugares, né? As pessoas já vê qualidade de vida em contato com a natureza. Então algumas pessoas começam a migrar também. Sim, mas esses números são muito pequenos. São pequenos, Eu já fiz uma pesquisa até pela Associação Comercial sobre isso, eu vi que os números são pequeniníssimos. São pequenos, que não chega nem a 1%. Então são coisas assim que a gente cita, mas que não são relevantes. Eu falo mais, essa migração acontece muito por conta da tecnologia, porque o cara sai da cidade grande, vai para o interior e ele carrega consigo, chegando lá ele vai ter toda essa tecnologia. Eu mesmo estou sem trabalhar, eu só trabalho online desde o início da pandemia. Então vai para 3 anos que eu não sei o que é entrar dentro do escritório, tal, essas reuniões são sempre online. Então eu acho que as pessoas estão indo para lá sim. Porque realmente tem o conforto, a calmaria. Hoje em dia você tem 1 metro quadrado ocupado por ser humano cada vez, cada vez menor. Você sabe como é que é. Então eu acho que por isso existe isso, mas não porque... o entrevistado aqui é você, para você que responda aí, que dê a sua visão. Não, assim, o ser humano ele está em constante evolução, né? Né? Tudo está em evolução, tudo está em mudança. Por que não um dia o ser humano não ser extinto? A gente não sabe. Eu acho que a partir do momento que a gente vê espécies, animais ou vegetais sendo extintas, o ser humano é um animal também. Sim. Então ele pode ser extinto. E catástrofes naturais, né? Pode ser por igual, que nem a pandemia. Ninguém sabe se pode chegar uma doença pior, que de repente vai devastar metade da população, ou mais do que isso. Então a gente vê fatos históricos que aconteceu aqui em São Paulo, que metade da população morreu, por exemplo, em Santos, no começo do século, que teve, acho que foi epidemia de, não sei se foi febre amarela, não lembro, por causa do saneamento básico, metade da população morreu. Coisa que veio da Europa, né? Coisa que veio da Europa. Então a gente vê que o tempo todo, a medicina tem evolução, então a gente o ser humano está vivendo mais, então, enfim, são várias coisas, que... Muito mais, né? Muito mais. Hoje a expectativa de vida aqui no estado de São Paulo, ela gira em torno de 78 anos. Quando a gente sabe que já era de 40 anos, 30 anos lá na Idade Média, né? Muito. Nós já somos senhores, né? Somos senhores. Alex, foi muito bom conversar com você, cara. Eu vou te dar alguns tempos, um minutinho aí para você fazer as suas considerações finais ou falar algo que você não tenha falado, que você acha que seja relevante, tá bom? Legal, obrigado. Tá aparecendo a entrevista do... Eu pensei que você ia perguntar o que é a vida. Boa! Mas podemos chegar lá, né? Podemos chegar lá. Bom, já que a gente falou no assunto o que é a vida, para mim a vida é a soma das nossas escolhas. Então tudo que você fez é a vida, é a sua vida, né? Não estou falando a vida em geral, eu estou falando a sua vida. É a soma de tudo aquilo que você fez. E tudo aquilo que você está fazendo. Bacana. Posso fazer mais uma perguntinha? Pode. Que faz parte de uma reflexão também. E a morte? Pensa, nós já estamos numa idade legal, né, cara? Eu vou fazer 60 anos o ano que vem. Você também está aí com 50 e tal. A morte. Você acredita que eu pensei na morte na pandemia? Na pandemia. E eu tive uma sensação que o que move o nosso corpo é o cérebro. E eu senti um estalo no cérebro. É sério. Tipo, como se fosse tipo um curto-circuito. Sabe quando você toma um choque? E eu senti na cabeça. Por que eu senti isso? E eu tava com um pensamento de morte mesmo. Tá. E a hora que eu parei e falei, nossa, como o nosso cérebro move o nosso corpo. E eu falei, isso pode me prejudicar. Aí no mesmo momento
eu não pensei mais em morte. E a morte, eu penso que ela é um nada. O que seria um nada? O nada você lembra quando você tinha um dia de idade? Se eu não lembro de nada. Então, a morte para mim é isso. Se você não lembra o que quando você tinha um dia de idade, a morte é isso. É o nada. É o nada. Bacana, cara. Mais alguma coisinha você quer complementar? Cara, muito obrigado, viu? Valeu mesmo pela entrevista aí. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.